Maitei, vai chapa, bem-vindos ao canal Tupã Thunder God. Graças às soluções automatizadas Faro, o mundo está salvo das mudanças climáticas. A capacidade humana mais uma vez desafia a natureza e a tecnologia criada na década da Reconquista esconde os efeitos colaterais de séculos de destruição. Inteligências artificiais já superam cérebros naturais com suas limitações biológicas, substituindo não só as funções técnicas como também criativas, e as máquinas criadas são mais resistentes e habilidosas que os frágeis corpos de carne e osso. As grandes corporações agora não enxergam mais limites, possuem seus próprios exércitos mecanizados, não precisam mais dividir seus lucros com vários salários de funcionários e se tornam suficientemente poderosos para ignorar governos. Os trabalhadores agora se limitam a poucas vagas e migram para países onde a mão de obra humana ainda é necessária, como a China. É nesse cenário de grande desigualdade que as pessoas mais ricas na Terra percebem que a raça humana não irá durar muito tempo, se unem para buscar uma maneira de fugir dali e imortalizar seus privilégios, fundando o Farzenit, um consórcio com as 70 pessoas mais ricas do mundo, que será o tema desse vídeo. Então, Yaha amo! Tupã Thunder God. Como vimos no vídeo anterior, Ted Faro ficou conhecido como o homem que salvou a Terra e consequentemente se tornou o homem mais rico também. Mas provavelmente por causa da IA que supostamente gerenciava seus negócios, decidiu mudar o ramo da empresa. Por causa disso, além de perder sua principal cientista e ganhar uma concorrente à altura, a Miriam Technologies, perdeu vários funcionários importantes. Margot Shin e Anita Sandoval seguem Elizabeth em 2049. Nesse mesmo ano, Brett Yandak, um funcionário da Faro, cria o sistema de hackeamento da linha militar que tornaria suas máquinas imbatíveis contra outras máquinas automatizadas. Ele se arrepende e também deixa a empresa. No ano seguinte, Kenny Shaw deixa a diretoria do Firebreak, seguido por pesquisadores da estufa que trabalhavam para Talakino. Outro produto que a Faro era líder no mercado é o principal aparelho de comunicação em realidade virtual portátil, o Foco, que em 2050 utilizava o sistema operacional Aten, provavelmente de Atena, já que Elizabeth gostava de deuses gregos. Mas agora com ela fora, o sistema foi atualizado para o Nepit, nome baseado em um deus egípcio típico do TED. A partir disso, os focos antigos não conseguem mais ler arquivos com formato para a nova versão do Foco. Acredito que, como muitos jovens migraram para a China antes dessa atualização por causa da falta de emprego, talvez esse seja o motivo que os Quen, pelo menos os videntes de baixo escalão, só tinham acesso a focos com esse sistema antigo. Com isso, a partir daqui, os Quen ou não sabem o que aconteceu, ou o que eu acho mais provável, proíbem a população comum de saber o que aconteceu. Como eu disse, tá perdido. Você não vê o mapa? Tudo bem. Seu foco é um modelo anterior. Seu sistema operacional não lê arquivos criados após a década de 2050. Mas posso compartilhar, tá bom? Como assim? Você viu que foi perdido e proibido. Não é perdido, nem proibido. É outro formato. Em 2051, um cientista indiano desenvolve o propulsor da nave Odisseia e Suzanne Alpert tenta combater a praga rubra após um acidente radioativo. Em 2052, o Reino Unido substituiu todos seus soldados humanos por robôs. Em 2055 é a vez dos Estados Unidos. Nessa época, o hélio 3 já tornou obsoleto quase todo tipo de combustível a combustão, exceto o Rama 5, que ainda é largamente utilizado na Índia. Em 2057, o projeto da Odisseia é cancelado e a nave é abandonada em órbita. Em 2058, Anita Sandoval recebe em Austin um prêmio de Elizabeth que a essa altura já tinha vencido o prêmio Nobel de 53 e o Rachel Carson Award de 56. Acredito que juntas elas propõem a criação de uma inteligência artificial capaz de se responsabilizar pelo gerenciamento do mundo inteiro, dando indícios que ela já tinha algum protótipo de Gaia antes mesmo da Praga Faro. Foi em uma conferência em Paris propondo essa ideia que Elizabeth conheceu Tilda.
Lembrando que nessa época a senciência das IAs era limitada a 0,6, então Elizabeth precisava do apoio das autoridades para colocar suas ideias em prática, o que não significava que não existiam IAs livres. Além da vastidão prateada e de cian, existem relatos de usuários desativando a trava que limita a senciência de uma IA, existem relatos de um mundo de espíritos perdido na rede, similar à barreira negra de Cyberpunk. Além disso, a Faro trabalhava em um projeto chamado Ramsés, que ainda não foi revelado do que se trata e eu acredito que também seja uma IA. Houve um encontro em Paris sobre aprendizado de máquina. Um assunto delicado na época, porque as autoridades regulatórias estavam fechando o cerco contra IAs. A Liz deu o discurso inaugural. Ela já era renomada por conta do trabalho dela na área de retomada ambiental automatizada. Mas, na fala dela, ela estava começando a vislumbrar o passo seguinte. Um sistema gerido por IA que não apenas seguiria uma programação, mas que se responsabilizaria pela sua esfera de influência. Não se sabe quando o Farzenit foi fundado, nem todos os membros, já que era um grupo inicialmente secreto. Mas pelos feitos do grupo, sabe-se que surgiram antes da década de 2060. Algumas pessoas foram reveladas como sendo participantes do Farzenit, e outras muito provavelmente faziam ou fizeram parte do grupo em algum momento, no mínimo sendo convidados a participar. Vamos analisar algumas pessoas importantes. Peter Chivumbe, fundador do Farzenit e nomeado de O Patrono pelos Quen, tinha como objetivo de vida a transcendência digital, a transferência da consciência humana para um computador de forma a imortalizar a mente e remover os limites fisiológicos do corpo. Song Jiao e Kanoelani Kim, pesquisadores do prolongamento da vida humana, a imortalidade do corpo através de seu tratamento genético Rejuvegene, sucessor do tratamento do Dr. Hopkins citado no vídeo anterior. Possuíam centros de pesquisa em Tóquio e Lagos, e embora os executivos da empresa tenham forçado a fornecer o tratamento apenas para ricos, pretendiam fornecê-lo de forma acessível a todos. Song Jiao ficou conhecido pelos Quen como a curandeira e se tornou o líder do Farzenit depois que Peter morreu de forma não revelada. Gerard Bieri. Não temos muitas informações sobre ele, exceto que se tornaria líder do grupo depois de Song Jiao, então deve ser influente. Curiosamente, outro Gerard fez um anúncio do cancelamento da Odisseia e também há um texto citando um senador Gerard, mas não fica claro se são a mesma pessoa. A aparência dele foi claramente inspirada no velho da Van, ou na versão americana dele, o Jeff Bezos da Amazon. Tilda Vandermeer. Ela perdeu a família, como vimos no primeiro episódio da série, e graças à sua paixão por artes, criou um programa de autenticação de obras de arte, o YCITT. Como o programa se mostrou eficaz em detectar padrões, passou a ser utilizado para espionagem. Vendeu o programa para Sterling Markit por uma quantia bilionária, mas entregou uma versão falsa. Stanley Chen. Como vimos no primeiro episódio, ele enriqueceu investindo seu dinheiro que recebeu no cassino em uma tecnologia de filtragem de água. Após a crise da Zona do Calor, tomou posse da maioria dos terrenos de Las Vegas, reconstruindo a cidade, trazendo o turismo de volta com novos cassinos, escolas e climatização. Apesar disso, ficou refém dos preços absurdos do cartel de água Merasur e aumentou a inteligência das IAs de poker acima do permitido para poder lucrar mais. Eric Visser ficou conhecido como o protetor pelos Quen. Tinha uma empresa de serviços paramilitares, basicamente mercenários, como por exemplo resgate de pessoas, já que robôs talvez não teriam cuidado suficiente para resgatar um refém com vida. Verbena Suter, herdeira de uma empresa de holoturismo, ou seja, o cliente visita um local sem realmente estar nele, prática muito comum na época, se tornou algo como os influenciadoras digitais de hoje em dia, como a Paris Hilton. Curiosamente ficou noiva 17 vezes. Oswald Dalgaard, dinamarquês, CEO da All Scene Holo, uma espécie de YouTube de hologramas. Por ser muito carismático, era o porta-voz do Farzenit e o único membro publicamente conhecido. Inclusive, é o único Zenith citado no Zero Dawn. No ano de 2061, o Farzenit faz seu primeiro ato público, comprando a nave Odisseia para fugir da Terra em caso de apocalipse. Anúncio feito por Oswald Dalgaard. É ele também que recebe os novos membros na sede do Farzenit. Todos viram as projeções. Economia instável.
Novos biocontágios, IAs rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos: escapar do inevitável. E assim rumamos às estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública. Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas. Humanos. Homo sapiens. Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros e inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tive-Rumbe, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Outras pessoas que não foram citadas como membros do Farzanite, mas têm capacidade de fazer parte. Nikita Arand, conhecida como a Fagulha pelos Quen, inclusive sendo responsável pelo surgimento do Império Quen, era CEO da empresa indiana Symbio, que fabricava o biocombustível Rama 5. Esse é um grande indício que os Quen vêm da Índia, já que era muito famosa no país mesmo depois da ascensão do Hélio 3. Eileen Sasaki, herdeira da ATB, empresa de soluções para a distribuição de água e outras soluções, internou o próprio pai, Enzo Sasaki, após descobrir que seu sistema de distribuição Omuramba contaminou e matou mais de 400 pessoas. Com isso, tornou-se CEO da empresa e substituiu o sistema pelo Leviatã. Graças a uma de suas soluções, salvou São Francisco de um alagamento em 2059. O jogo não diz que fazia parte do Farzanite, mas pelo tamanho e importância da empresa, no mínimo foi convidada. Lacey Almodovar, representante da empresa Metalúrgica Internacional para a eleição à presidência do governo dos Estados Unidos de 2060. Essa empresa é uma mineradora citada em vários exemplos de como as corporações eram cruéis, invadindo países, tomando recursos à força e explorando os funcionários. É muito provável que ela tenha sido a presidenta dos Estados Unidos durante a Praga Faro. Embora nada confirme que faça parte do Farzanite, pelo perfil, a quantidade de citações da empresa e pela importância do cargo, é muito provável que tenha feito parte do grupo. Jessica e Vernon Sterling são gêmeos herdeiros da Sterling Malkit. Chegaram a fazer um reality show para decidir quem assumiria a posição de CEO do pai em 2062. Em outro texto estão com um nome um pouco diferente, Jasmine e Vernal, talvez apelidos. Assim como a Metalúrgica Internacional, essa empresa é muito importante na lore do jogo, como um caso que prendeu mais de 500 funcionários grevistas em 2063, além do caso que compraram o Alaska e também por ser alvo do hacker Travis Tate, sendo motivo deste ser procurado internacionalmente. Senadora Maria Medina, filha do herói da crise da Zona do Calor Roberto Medina e herdeira das minas de terra rara do Arizona, ela poderia muito bem ser um Zenith também, embora o jogo não diga isso. Ted Faro. Acredito que Ted Faro tinha informações internas do Farzanite ou até tenha entrado no grupo em algum momento, já que ele não só era a pessoa mais rica na Terra, como também tentou reproduzir técnicas de imortalidade em Tebas. Porém não fazia mais parte durante a Praga Faro, já que não teve sucesso no procedimento e também não viajou na nave. Elizabeth Sobek. Não acredito que ela tenha feito parte do Farzanite, mas acredito que Tilda tenha ido conhecê-la para convidá-la ao grupo. Não duvido que Tilda estava usando o relacionamento para espioná-la, então ela descobriu e terminou tudo.
Por favor, aguarde o Ident Scan. Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Sobek. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Em 2062, a Xiaolo Lunar realizou uma demissão em massa da colônia lunar, provavelmente deixando ela toda automatizada e gerenciada por uma IA. No mesmo ano, a empresa Hartz Timor conquista as Bahamas, após ela ressurgir com os avanços da década da Reconquista e continua com sua política expansionista através de seu exército composto de máquinas da Faro. A terrorista Harriet Choi deixa uma carta um ano antes de morrer de câncer na prisão em 2063. Eu estou morrendo como sempre, e vocês também estão próximos. Eu permaneço firme, mas o Pai Globo está nas últimas, pronto para morrer. Mas vocês zombam no Pai Globo. Ao invés de ajudá-lo a se livrar das impurezas, vocês o desprezam e insistem que estão no caminho certo. Vocês alcançaram a tal da Reconquista e agora acham que vão viver para sempre, mas o túmulo continua aberto do mesmo tamanho, só esperando. Coincidência ou não, o aviso de Harriet Choi se concretizou em 2064, quando os robôs da Hartz Timor saíram do controle no Mar de Java, iniciando a Praga Faro. Elizabeth, aproveitando sua ideia de uma IA global, propõe o projeto Zero Dawn para trazer a vida na Terra de volta, mas para conseguir realizá-la, ela precisa de uma força militar humana, uma última resistência armada, com a ajuda dos veteranos dispensados para serem substituídos pelas próprias máquinas a serem combatidas, a única esperança dos sobreviventes, a Operação Vitória Permanente, que será o assunto do próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder o restante da série, e adiante a PV!